Já tá gravando. Não, é porque eles precisam fazer a abertura. Isso. Ah, então. Sim, a gente vai usar tudo que foi falado, gravado, a gente usa depois, que a gente vai escrever. Mas começa de novo ou... Não, acho que não precisa. Insisto só se apresentar agora, pelo menos. Tá gravando já? Certo. Um bom dia. Me chamo João Gabriel, sou aluno do 3º ano do ensino médio, da 302. Estou aqui com a ex-diretora Jussara e o ex-professor e vice-diretor do turno da noite, o Nestor. E hoje viemos falar com ele sobre como era especificamente a vivência de vocês. Como era exercer o trabalho tanto de diretora como de professora. Professora. Exato, porque você também já foi professora. Sim, aqui mesmo. Exato. Vocês foram professores e diretores só dessa escola, né? Só dessa. Eu fui professora, trabalhei também no Érico Veríssimo, em Alvorada, e no Gonçalves Dias. Como que tu chegou aqui no Japão? Eu cheguei no Japão quando eu me transferi de Alvorada para Porto Alegre, me deram essa escola. Te deram essa escola? É. Tipo... Sim, eu pedi transferência para Porto Alegre, aí eu cheguei lá e me deram essa escola a mim. Foi bem assim, eles passam, né, era onde tinha vaga, tinha essa e mais alguma, como essa era a Zona Norte, onde eu morava. Então eu pedi, vou para essa. Certo. E você? Eu vim eu comecei a trabalhar em Viamão, no colégio Farroupilha, na Parada 40 lá. E trabalhei uns 8 anos lá. Eu ainda estava me formando, comecei a trabalhar como professor no estado com 17 anos, na realidade, como convocado. 17? Tinha convocação, eu tinha 17 anos antes? 17 anos de idade, eu estava cursando faculdade de filosofia. E aí quando eu me formei, né, como eu morava aqui no Sesc, na Rua Doutor Otávio Santos, e pertinho, um dia passei aqui, né, o diretor da época era o professor Alcides. Aí eu disse, estou formado, trabalho em Viamão, né? Não quer trabalhar aqui para dar educação moral e cívica, SPB, história, geografia, né? Então eu preciso de professor. Aí eu saí de Viamão e entrei aqui, trabalhei 31 anos aqui nesse colégio. E como foi? Bastante. Como foi entrar no colégio? A primeira impressão, assim, como era o colégio? O colégio naquela época era muito bem conceituado também, ele não tinha a infraestrutura que tinha tem aqui, hoje, né? Não tinha. Não. Nós não tínhamos ginásio, né? O ginásio não tinha. Né? Não tinha aquele prédio verde lá. Aquele prédio verde, tinha as tais brisoletas aqui tudo também. Era brisoleta, tudo era aquela. Brisoleta, aqueles prédios de madeira que tinha sido construído pelo... Tempo do Brizola, né? O Brizola, né? Mas o acolhimento, assim, os alunos eram bastante, né? A gente sentia muito à vontade, havia muito trabalho comunitário, a participação dos pais era muito grande. Se fazia as festas juninas, assim, tinha diversas comemorações. Tinha as festas juninas, até a Semana Farroupilha, saía churrasco sempre, né? Churrasco? Sim. Aqui na escola mesmo? Tinha uma churrasqueira ali atrás. Tinha uma churrasqueira aqui atrás? Tinha. Ali ao lado do bar aí. Tinha uma churrasqueira ali. Enorme. Vocês fizeram churrasco. Muito churrasco. Muita coisa. Eu, quando cheguei aqui, eu trabalhei 32 anos aqui, sendo que os primeiros anos como professora de sala de aula, trabalhei uns anos à noite, trabalhei de manhã também, até quando eu me aposentei do banco, porque eu trabalhava em banco também, quando eu me aposentei, daí eu dobrei a minha carga horária, aí trabalhei aqui, e depois em 99 eu assumi a direção, daí os últimos 23 anos que eu trabalhei, daí foi como diretora. Mas assim, é como o Nestor disse, a escola aqui era maravilhosa, não tinha essa infraestrutura de jeito nenhum. E a gente foi conseguindo, conversando, convidamos o cônsul para vir aqui, aí ele veio e perguntou, nunca esqueço até hoje, nós sentados, nós estávamos na sala da direção, sentado um grupo, né, Nestor, acho que tu estava junto, e perguntou o que a gente precisava. E aí eu me lembro que eu saltei na frente assim, nós precisamos muito de um espaço, tipo assim, um salão, um ginásio, alguma coisa assim, para poder fazer as formaturas que a gente fazia fora da escola, né? A gente sempre fazia fora porque não tinha um espaço adequado naquela época, né? E
Aí eu disse que precisávamos disso para educação física, para dias de chuva, para essas... Enfim, foi uma história lá. Diversas atividades que podiam ser Que feitas. podiam ser feitas fechado. e que a gente não tinha condições porque não tinha espaço adequado. E aí eles, tá bem, vamos fazer. E fizeram mesmo. Demorou muito para o ginásio ser feito? Não, foi muito rápido. Eu até tenho aqui as datas todas direitinho de quando foi feita o acordo para que eles fizessem. Eu tive que pedir autorização lá para a Secretaria de Educação. Eles autorizaram, mas não fizeram nada, né? Quem fez, quem a gente contratou, o próprio consulado efetuou o pagamento direto para as pessoas, né? Que fizeram engenheiro e tudo mais, eles mesmos pagaram tudo. E, enfim, foi tudo assim muito, muito rápido. Quando a gente viu, estava construído, né, Nestor? Que esse terreno, essa área aqui, na realidade, porque o consulado do Japão veio aqui, o Kimoko, né, era o nome do cônsul, me lembro o nome dele. Por quê? Porque esse terreno era de uma família japonesa, né? Sim. E eles que doaram o terreno para uma escola, né? Foi doado. Então, a partir daí que começou a história. Começou a história junto com o consulado. Japão. Inclusive, quem inaugurou a escola foi um cônsul do Japão que fez a inauguração. Sim. Eu aqui nesse compilado, digamos assim, tem todo assim, esse resumo de toda a história, ó. Aqui fala, ó, um breve histórico, daí conta isso aí direitinho, tem todo assim, todo uma... Isso aqui eu montei, uma vez eu montei toda uma... Isso é bom até deixar na biblioteca aqui. Pois é. Tirar uma cópia, deixar. Ó, todo assim, tem as datas de quando foi aqui, ó, tudo aqui, ó, isso aqui foi quando... Sérgio de cabelo preto, meu Deus. O Sérgio de cabelo preto. Aqui, isso aqui foi quando a gente recebeu o cônsul para fazer a assinatura do contrato para a construção do ginásio. Ó. Tem tudo assim, eu escrevi... Em 71, não, eu parei, tá aqui, em 2011, eu acho que foi em 2011, eu acho que foi. O que foi aqui? Julho de 2004. Foi os 40 2004. anos. 2004 foi os 40 anos quando nós assinamos para fazer que foi esse evento aqui. Depois teve a semana, que foi Festival de Músicas na semana. Então tem todo um cronograma aqui. Muita atividade. Aqui foi Festival de Música que se fazia aqui onde é esse... A quadra, no caso? A quadra, onde é a quadra que se fazia Festival de Música. Se fazia de tudo um pouco. Deixa eu botar meu óculos que eu não estou enxergando nada. Estou falando contigo sem enxergar, vamos ver. Aqui foi o aniversário da escola dos 40 anos, né? Todos os festejos que festejamos com vários eventos aqui, o cônsul falando, fizemos aqui na rua, tudo direitinho. Perceba como era diferente. Diferente, as japonesas vieram, o cônsul trouxe para fazer uma apresentação. As caixas de música também. Tudo aqui, Aqui, ó. Aqui era um aluno da época fazendo o discurso dele. Naquela época a escola prezava pelos uniformes em si? Tinha uma época que a gente vinha de uniforme. Sempre, uma época. Todos de camiseta. Todos de camiseta, E tinha um abriguinho também, as crianças pequenas vinham. Eu falo isso porque meu pai tem um abrigo do colégio. Sim, eu tenho também. O professor também. Isso, a gente usava. Aqui foi um concurso que se fez na época de tipo cartão postais, daí isso aqui foram feitos pelos alunos, e aí houve um concurso os que ganharam. E aqui são vários, tudo como tipo cartão postal. Aqui, Nestor, deixa eu ver o que foi. Aqui foi quando nós assinamos, daí já para... Deixa eu ver aqui, o que foi isso aqui, em 2000 ainda. Firmado o contrato de doação. De contrato de doação, foi quando firmamos o contrato de doação. Pessoal da época, tem todo assim direitinho aqui, toda uma história aqui. As crianças se apresentando do coral, que nós tínhamos coral na escola também. E tinha que apresentar tanto o hino brasileiro, tanto o hino japonês, Sim, certo? sempre fizemos, sempre. E todos cantavam, todos sabiam cantar. O hino do Japão, o hino do Rio Grande do Sul. Que se participava muito aqui, era a Semana Farroupilha, a Semana da Pátria. Sempre se fazia muito. Havia desfile. Aqui as crianças cantavam. Essa aqui é minha irmã. É a tua irmã. Pode ser. Pra te ver como eram todos assim naquela época. Agora a gente vê todo mundo moço e não sabe mais quem é quem. Aí o cônsul discursando, aqui assinando, aqui assinamos o contrato de doação. Abrimos como é que se chama? A pedra, né? Pedra fundamental. Pedra fundamental, e isso daqui é a pedra, tá aqui tudo direitinho. O que saiu no jornal. E aqui era com esse secretário da época, como era o nome dele? Fortunati, né? Fortunati.
Aqui, deixa-me ver. Aqui, Nestor, olha aqui. Prefeito na época era o Loureiro da Silva. Olha, Ele veio aqui uma tarde também, né? então, foi assim, ó, muitas coisas aqui, são coisas do jornal. E depois nós conversamos de novo com o consulado. E daí o que conseguimos? Daí conseguimos o prédio verde. Daí foi o prédio verde. Esse aí era a brisoleta lá. Tiraram as brisoletas, que era aqueles prédiozinhos de madeira, né? E aí o consulado nos deu também o prédio verde, que também construíram. Eles juntaram um pouco dos outros, porque tem uma parte ali que eu lembro que era dos uniformes, que está ali naquele... Sim, daí a gente foi feito... aquilo ali funcionava o CPM na época, tinha bem no fundinho, no cantinho, perto do muro, tinha uma sala que era onde funcionava o CPM da escola da época. O CPM era muito forte. Muito bom, fazia muita coisa. Eles que ajudavam a organizar tudo. As festas juninas, meu Deus do céu. Eu desde que o tempo todo que eu fui diretora aqui, teve festa junina todos os anos. Todo o tempo, até o fim. Depois, daí veio a pandemia, né? Daí eu saí também. Aí a Marlise assumiu. Isso. E então, assim, como é que eu tudo? Olha aqui, ó, deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui é tanta coisa. Sábado da solidariedade, a gente fazia tantas coisas, né, Nestor? Olha aqui, ó. Lembra quando fizemos o sábado da solidariedade? Foi uma época, né? Foi muito. Palestras que tinham na escola, tinha muitas palestras no ginásio, né? Nestor se fazia muito. É toda uma. Não tem tudo aqui, mas tem bastante coisa. Não tem tudo. Mas já tem, assim, um bom... Vocês acham que podem fazer uma boa... Sim, é a nossa intenção também, aproveitar várias... Tinha teatro, né? Quando vinha, teatro para o noturno. Então foi para o turno da noite, que veio, um grupo de teatro que fizeram. Meu Deus, era tanta coisa. Era uma função sempre, tinha muitas coisas. Bom dia. O que foi aqui? Campeonato de futebol do ensino médio. E nós íamos fazendo, assim a gente ia. Podia deixar para eles aqui, você não quer ficar com isso aqui um tempo, depois te devolve? Claro. Depois a gente conversa sobre isso. Vocês podem ver, tem todo o histórico, tem todo um cronograma aqui. É como eu digo, não tem tudo, porque, deixa eu ver até onde eu fui. Aqui foi aqui foi a inauguração do prédio, aqui foi a inauguração do prédio verde. Até onde eu fui. As jantas, Nestor, te lembra que você fazia jantas com o pessoal? Organizava, né? Organizava, fazia o galeto, né, Nestor? Aqui foi a inauguração do prédio verde, quando nós inauguramos, pelas pipocas eu tentando sempre. Ótimo já. Tudo aqui. Olha o que tinha de gente aqui. Olha aqui a inauguração do prédio verde, olha só. Deus o livre. Olha aqui. Que tinha de gente. Então tem tudo aqui, ó. E como eu te disse, aqui aqui é o hino da escola, tá? Aqui é o primeiro que foi o hino em português, em japonês. E aqui, ó, nesse jornalzinho aqui, ó, tem todo o relato de um professor que foi o Amadeu, teu pai. Aqui tem um breve histórico que eu fiz, um compilado. E aqui, que temos aqui? Todos os professores da época, né, todos que trabalhavam na escola na época, enfim, aqui dá para te aproveitar bastante coisas. E tem, assim, pelo menos no período, diversas informações. Se precisar, fica contigo. Depois tu guarda direitinho isso aí. Daí eu vejo com a Marlise, de repente deixa para a biblioteca. Eu não sei, a biblioteca funciona? Diz que não funciona mais. A biblioteca não funciona mais, não existe mais, não funciona mais. Se não me engano, era alguma coisa com a Secretaria da Educação que disse que não podia. Bibliotecário? A questão não querem ter biblioteca. Isso. Não tem biblioteca. Não querem mais, não querem contratar, então é isso. Se diminuir os alunos, né? Não sei quantos alunos tem atualmente no colégio. Atualmente no colégio, acho que 200 e poucos, algo assim. Que mais? Tem uns 300. Quanto? 300 e uns pouquinhos, Deve ter uns talvez. 900 alunos, porque do jeito que deve Quanto? ser. Os 900, porque deve ser uns 300, 400 e poucos. 700 e poucos alunos. Ao total, 700 e poucos. Diminuiu No total, bastante. uma boa. Então. Diminuiu, não tinha? Bastante. Tinha menos antes? Muito mais. 1.200. 1.200 e pouco. Aliás, chegou a ter, na época que... Agora eu me lembrei, quando eu cheguei na escola, tinha 1.600 e pouco. Depois, quando eu assumi a direção, já estava em 1.000 e... Não sei, logo que eu assumi tinha uns
uns 1.300 por aí. E aí foi, aos poucos, foi diminuindo, porque foram diminuindo as crianças. Então, quando tiraram a pré-escola, meu Deus, que era a base, né? Eu me lembro que os pais chegavam na escola e brigavam por uma vaga. Tinha gente que passava a noite na fila para conseguir vaga para pré-escola. E depois chegou um ponto... aqui na frente da escola? Sim, ficavam na fila esperando para fazer vaga para pré-escola. Teve um período que só tinha 2 turmas, uma de manhã e uma de tarde. Mas isso não é problema da escola em si, sabe? Não. Sim, era assim, era realmente muita É a população. realidade, é a realidade social, cultural da época. E Isso hoje é diferente. acontecia em todas as A escolas. evasão escolar é só ver, né? No fim de semana teve as provas do Enem, vocês viram quantos? 50%. 55% não compareceram na prova do Enem. Tu vê 55%. Aqui no Rio Grande do Sul é muita gente. É muita gente. Então, Mais até. e a gente que já tem o ensino médio, né? Que já tem Essa experiência, digamos assim. E continuamos. Isso é uma coisa que eu queria conversar com vocês. Eu não sei se existe alguma... Tu não quer aparecer aqui? Porque no final a gente já tá fazendo entrevista. Tipo, vamos continuar assim mesmo. Pega a cadeirinha. fica... Quer sentar aqui? Senta aqui. Senta do lado do Nestor mesmo. Isso. Eu tenho uma pergunta pra vocês que é assim, aqui na escola, eu não... mais? Não, tudo bem, né? A gente tá encerrando. Já estamos encerrando assim. A gente tem muitas provas ao longo do ano que são provas do governo para nivelamento de conteúdo. Eu queria saber se vocês sabem se existe algum tipo de... Manda bem guardinha aqui que você não tá pegando. Eu não vou conseguir. Entrei no plano. Se isso era algo que já tinha antes, essa escola já era usada para questão de nivelamento de conteúdo, ou se é algo novo de agora? Como aquelas provas do governo, sabe? Sim, as provas do governo. Nivelar o nível da escola. Sim, para ver o... Nível de O ensino. nível do ensino, a qualidade da escola, sim, né? Sim, isso sempre teve, sempre teve. Na minha época sempre teve. O que eu vejo é que... Só que era escolhido assim, era aplicado, digamos assim, para os primeiros e quintos anos, uma ideia. Não era para toda a escola. Aí outras vezes era segundos e... Era para anos específicos. Específicos. Era assim no meu tempo, eu não sei como é que funciona hoje. É porque a gente recebeu muitos até questionários em relação a esse novo ensino médio. Questionando se a gente estava gostando, como é que estava a questão do ensino. E aí o que parecia era que a gente estava sendo usado para dados como estudo. Tipo experiência. Eu queria saber se existia... Então isso sempre existiu, assim. Sim, não, sempre existiu assim, porque Essas provas do governo eles chamam até, como é que eles chamam de... Para ver como está o nível das escolas, né? Então eles aplicam provas assim uma vez por ano, né? Numa determinada específica data, mas assim, não é para toda a escola, como eu te disse, às vezes era um terceiro ano e terceiro ano do médio, né? Digamos assim. Então eu ver como é que estavam os terceiros anos, sempre assim nivelando, mas... Como ela está falando, não era bem assim, é um pouco diferente. Mas nunca houve uma mudança drástica no tipo de ensino, sempre Sempre, de uma forma simples e reta. Não vinham as sugestões depois muito. Não vinha muita... Não vinha retorno, não tinha né? retorno, não tinha retorno. Vamos mudar para isso, vamos acrescentar tal coisa, melhorar o laboratório, melhorar a biblioteca. Era só eles... Ficava... Só para ver a média só pra nível ver. país, a média a nível país. Aí divulgava... O Rio Grande do Sul está com a média tal, né? Aí São Paulo divulgava a nível regional, a nível da Secretaria da Educação, né? SEDUC. Então não era assim que, então vamos fazer tal, para melhorar, né? E na hora de aplicar a matéria, vocês tinham uma liberdade para decidir o que seria passado, ou a SEDUC sempre foi mais assim rígida em relação ao que eles gostariam que fosse aplicado? Não, a gente sempre teve liberdade, sempre tivemos liberdade. A gente sabe que os conteúdos
digamos, no primeiro ano do médio são tais, no segundo ano sempre se soube isso, mas sempre se teve liberdade para trabalhar, o professor sempre pôde, né, Nestor? A gente seguia trabalhar. o livro didático, né? O livro didático. Tinha o planejamento no início do ano e seguia o planejamento. Então, agora, se usava muito, me lembro, tinha sala de vídeo aí, o que a gente usava, o vídeo também, né? Sim. Se usava muito sala de vídeo, né, Gisele? Sim, se usava muito. Os recursos, o professor tinha liberdade de usar o que quisesse. Quisesse usar o vídeo, quisesse ir lá na informática, O professor era quisesse... muito liberto em si. Passeio, nós sempre íamos teve. no Museu da PUC, fui 3 vezes com a gurizada, com os alunos. Muito se foi, muito se foi. No turno do dia ia muito também, muitas coisas assim. Fazia muitos passeios, encontros culturais na Casa Mário Quintana, também me lembro. Muito. Me lembro que eu fui lá também com a bastante autonomia, assim. Bastante o professor de lá, isso só comunicava, claro, né, a direção, olha, eu quero ir na Casa de Cultura com os alunos do tal ano, então organizava, a gente pedia as autorizações, o importante é que tivesse as autorizações, tudo dentro da lei, né, então o professor ia com aquele grupo de alunos, com aquela turma, fazia o transporte, aí que vinha a importância do Grêmio Estudantil, né. Porque financiava o transporte. Que custava lá, se fosse hoje R$100, né, o Grêmio pagava. Pagava, era o transporte financiado. Hoje em dia a gente infelizmente não conseguiu fechar um Grêmio. O Grêmio tinha o Grêmio, o CPM ajudava também, o CPM também ajudava. O Grêmio Estudantil era feito só por alunos, certo? Só por alunos, só por alunos. O Grêmio Estudantil era um dia de votações, então tinha chapas de tais alunos, tais. Votavam, os próprios alunos votavam e elegiam, né, o presidente, vice-presidente, secretário, enfim, o financeiro, quem cuidava desse dinheiro. Muito. Funcionava muito bem, funcionava excelentemente bem. E sempre tinha gente. Uma pergunta: os alunos de diversas turmas sempre eram muito ativos com esses passeios? Muito ativo com tudo, sempre foi. Porque percebemos que tem uma diminuição assim da vontade dos alunos, do querer. De estar fazendo diversas coisas. Porque a gente já não tem mais um Grêmio Estudantil por falta do querer dos alunos. Do querer, exatamente. A gente já não tem tantos passeios por causa da diretoria. E também, talvez às vezes, por causa dos alunos. Mas quando a gente fez realmente uma festa aqui, que foi uma festa junina, foi uma das festas juninas foi muito bem, foi maravilhosa. Deu pra fazer as coisas, mesmo com alguns problemas, uma chuva que aconteceu do nada, mas ainda assim deu pra fazer uma bela festa. Claro que rica em comida, em atividades nem tanto, mas foi bom. Outra coisa que nós fazíamos muito, que desde também que eu assumi a direção, a gente colocou e eu já tinha essa ideia de uma outra escola e apliquei aqui e funcionou bem tempo, esses 23 anos, que era a feira de ciências, tá? Aquela feira era maravilhosa, ali os alunos botavam toda a sua criatividade, porque enganjava tudo, qualquer tipo de... tanto referente à disciplina de ciências, de química e física, quanto a disciplinas outras, né, da área das humanas, enfim, ela era um compilado de tudo. E era um dia inteiro de feira, visitavam, os pais visitavam, o pessoal da comunidade visitava. E os alunos tinham toda a liberdade e criatividade, cada grupo, de cada turma, porque vinha desde os pequenininhos até o último ano. Então eram montados no ginásio, que é bem grande, as banquinhas, né, e ali eles apresentavam. Então funcionou assim, durante os 23 anos que eu tive na direção, teve essa feira, e sempre funcionou muito bem. Os alunos faziam cada coisa maravilhosa, que assim eu não tenho explicação. Então era mais variado possível, desde a criatividade, alguns que faziam alguns objetos, construíam, outros faziam até na parte de alimentação, digamos assim, a comida típica lá do Japão, digamos, então faziam, outros faziam, era muito diversificado, tinha de tudo, era muito bacana, o pessoal se esmerava, passava assim, dias e dias trabalhando em função da Feira de Ciências, que o nome era Feira de Ciências, mas era para tudo. E essa liberdade que os professores e os alunos tinham para criar é que traz as características da escola, né? Sim. Porque ele vira mais do que apenas alunos e professores, e acaba virando uma comunidade. Exatamente. E dá um nome para a escola, dá uma vontade, e uma visão para outros pais fora da escola que não sabem disso. Que não sabem, ver como é que funciona a escola, ver o que os alunos produzem, o que eles criam. Isso olha, eu acho que essa feira assim, era a coisa mais importante que tinha.
nesse sentido assim de aprendizado, de fazer as coisas, do querer fazer bem, apresentar, cada um queria fazer a sua apresentação melhor que a do outro. E a gente passava em todas as bancas e os alunos apresentavam, olha, nós fizemos isso, e davam toda a descrição, como é que fizeram, por que fizeram, enfim, era muito bacana. Era muito, assim, uma coisa muito produtiva. Eu sempre achei, na minha opinião, né? É óbvio, na minha opinião. Mas eu achei muito bom. Maravilhoso. A escola tem que ter algo que atraia os alunos e a comunidade, né? Agora, hoje em dia, eu não estou culpando ninguém, não estou culpando os professores. A realidade é outra, tá? Infelizmente, tá? Não se valoriza a educação, se valoriza muito mais o futebol, muito mais o esporte, né? A política, essas coisas, né? E a educação fica de lado, principalmente as escolas públicas, né? Não existe o próprio governo, né? O professor também hoje em dia não estimula, não incentiva. São muito né? desvalorizados. Na época, né, a gente vivia com menos salário, menos dinheiro, era mais fácil conviver. Hoje em dia o salário está uma vergonha dos professores. Realmente, para ser professor, hoje em dia o cara tem que ter vocação, tem que fazer por amor, porque se for para o lado econômico, É uma perda de dinheiro. convenhamos, né, tu não vai fazer nada com R$2.000, 3.000, porque o professor não é só na sala de aula. O professor se O dedica... professor tu tem que corrigir prova, tem que preparar as aulas, tu tem que pensar, tem que ser coisa, né? Então é uma doação mesmo. Tem que né? preparar, né? O Então professor tem que ter um lado prepara de essa valorização. aula dele. Tu pergunta hoje em dia, às vezes pergunta os caras que estão se formando, tu vai querer ser professor? Tu não encontra. É estranho pensar. É difícil? difícil, É difícil. Não sou louco, como é que eu vou conviver? Então, realmente, né? E a educação, a gente sabe o que é a base da nossa vida, nós somos o que hoje? Qual é o alicerce da personalidade nossa? É a família, em primeiro lugar, A escola. família e a educação, né? A educação, a escola. Então, tu vai ver as duas são meio desestruturadas, né? A família é meio estruturada, a educação, né? Tá com problema, né? Tá com problema de falta de investimento, Falta isso, de tudo. aquilo, É um falta geral, né? Então é um desafio, né? Desafio hoje em dia para vocês, para as novas gerações, né? E vamos torcer que mude essa realidade, né? Agora vai depender de nós também, da participação, da comunidade, né? E afinal, isso aqui vai ser praticamente um documentário de vocês. Sim. Como era a antiga escola e como vocês gostariam também como ela fosse. Sim, gostaria. Como ela poderia ter continuado. Muito provavelmente a educação, os professores só vão ser valorizados quando eles começarem a ficar escassos. Sim. Quando começar Pode ser a que não faltar. vai faltar. Porque E o que se imagina é que vai acontecer isso. Sim. Vai faltar professor, daqui a um tempo não vai ter mais. Vai ser assim muito E difícil. não tem como ninguém se especializar sem os professores, né? Sim. Acontece que os governos, eles esquecem que se existe, né, um médico, se existe um advogado e por aí afora, né, um empresário, ele passou por uma escola. Ele aprendeu na escola. Foi ali que ele iniciou, é a base dele. Mas o governo, com raras exceções, para a elite tem professor. Sim. Sabe quanto é que está na escola particular? Não sei. R$2.500, R$3.000. Que é os teus E aí, salários. nossos pais vão conseguir pagar R$3.000? Então, para a elite, tudo bem. O povo, ó, a essa realidade, meu amigo. A verdade é essa. Essa é a realidade. Cá entre nós, né? A realidade é essa. É a verdade. Então, para o Estado, o que acontece para o ensino público? Não, como o professor não é motivado, não consegue muito motivar o aluno também, né? Então, tem evasão escolar, né? Por que tem tanta gente que desiste? Porque a escola não é tão atraente, né? Não tem a infraestrutura que tem que ter, não tem um professor tão motivado. Não estou dizendo que aqui eles não estão motivados, eles estão não tem uma motivados, série são de- ótimos, conheço os professores daqui, são maravilhosos, a Marlisa, a direção, tudo, eu sei, né? Mas não é fácil, não, o desafio hoje em dia é O complicado. desafio não é fácil. Vai chamar alguém para fazer uma festa junina como nós fazíamos. Mas nós fazíamos, todos se pegavam trabalhava junto, sábado todos. até as 10 da noite, para depois lavar isso, lavar aquilo. Ajeitar né? tudo. Hoje em dia é complicado. Você trabalhava né? assim, a gente se dedicava. A gente chegava sábado de manhã cedo, só tu saía tinha daqui isso, 10, 11 horas Tu da era noite. valorizado em termos econômicos, em termos salariais, em termos de participação da comunidade, tinha CPM, Grêmio Estudantil, né? Tudo pegava junto. então é complicado Existia hoje uma união muito grande entre alunos, professores, direção, CPM, conselho escolar e Grêmio Estudantil. Era tudo, pegava junto. Todos, cada um tinha a sua parte para fazer. E funcionava muito bem, funcionava bem. Não tinha porquê. 10h30, né? Isso. Eu vou ter que ir aqui, não sei, Sim, sim. porque sabe. A gente pode fechar? Eu acho que tá bom. Tu tem já. mais alguma coisa?
Alguma outra pergunta? Algo marcou você? O que o Colégio Japão marcou vocês? Algo que vocês vão sempre lembrar? A convivência. Convivência. Olha, sempre foi Eu maravilhoso. encontro, só para ter uma ideia, eu encontro hoje em dia, eu ainda trabalho no dia a dia, me aposentei, não é questão salarial, é questão de ocupação também. Eu encontro ex-alunos, assim, piloto de avião, De variadas... de tudo. De tudo. em todo Até, lugar. até às vezes o cara que era o pior aluno que tinha, né? Esse dia virou encontrei alguma coisa. virou uma pessoa maravilhosa, ainda agradece os xingões que se davam, isso aqui, deixava de castigo 2 horas. Então acho que a melhor semente que a gente pode lançar para um ser humano é a educação. A educação. A semente germina, pode ter certeza, a gente reconhece. Então se eu tivesse que recomeçar a minha profissão, eu voltaria a ser professor, sinceramente, é uma profissão muito bonita, muito gratificante, tá? Não tem coisa melhor do que poder ajudar o outro, sinceramente, acompanhar a vida do outro. É uma semente que tu lança que ela produz frutos, pode ter certeza. Hoje em dia, eu me aposentei, eu trabalho como taxista agora para me ocupar um pouquinho, até por isso que tem que ser um pouquinho antes, uma pessoa que tem que levar lá no lugar lá. Então,